China substituirá soja dos Estados Unidos por produto brasileiro e de outros países. TSE suspende inserções do PT na televisão que usam imagem do ex-presidente Lula. Ministério Público acusa Fernando Haddad por corrupção, quadrilha e lavagem de dinheiro. STF autoriza inquéritos para investigar ministro do governo por supostas fraudes no Ministério do Trabalho. Pesquisa revela o que faz as empresas aumentarem os lucros com funcionários mais produtivos. A Amazon se tornou a segunda empresa americana a alcançar valor de mercado de US$ 1 trilhão. Suécia tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas sofre com falta de médicos e enfermeiros. O último kart usado por Ayrton Senna vai a leilão na Inglaterra. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de 3 inquéritos a pedido da Procuradoria-Geral da República relacionados à Operação Registro Espúrio. O grupo é suspeito de participar de um suposto esquema de fraudes no Ministério do Trabalho. Entre os investigados está o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, além de 5 deputados e 2 senadores. Segundo a ação, há elementos que os políticos podem ter participado de atos de corrupção no Ministério do Trabalho. Mas, por enquanto, não é possível definir a atuação de cada um na suposta organização criminosa. Marum teria ajudado de forma irregular na aprovação de registros sindicais de 3 entidades do Mato Grosso do Sul, estado pelo qual foi eleito deputado federal. Além do ministro, também foram indiciados os deputados José Wilson Santiago Filho, Jovair Arantes, Cristiane Brasil, Paulo Pereira da Silva, Nelson Marqueselli e os senadores Dalírio Beber e Cidinho Santos. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, também enviou para a primeira instância os processos contra outros 21 denunciados. Entre eles, o ex-ministro do Trabalho, Elson Iomura, e o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Segundo a Polícia Federal, as investigações e o material já coletado indicam a participação dos suspeitos em uma organização criminosa estruturada no Ministério do Trabalho, que atuava na concessão fraudulenta de registros sindicais. Em nota, os citados disseram que são inocentes e negaram a participação em qualquer esquema criminoso. O ministro Carlos Orbach, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu, na tarde desta terça-feira, barrar a veiculação de uma inserção estrelada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, candidato a vice-presidente na coligação do PT. Já o Ministério Público de São Paulo apresentou nova denúncia contra o ex-prefeito de São Paulo e candidato a vice-presidente, Fernando Haddad, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, por suspeita de pedir R$ 2.600.000 à construtora UTC Engenharia para pagamento de dívidas de campanha. É a segunda ação do MP de São Paulo contra Haddad nos últimos 8 dias. A decisão do ministro do TSE marca a 4ª derrota da propaganda do Partido dos Trabalhadores desde que a Corte Eleitoral rejeitou na madrugada do último sábado o pedido de registro de Lula por 6-1. O ministro também fixou uma multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento da decisão judicial. O ex-presidente pretende concorrer ao Palácio do Planalto mesmo enquadrado na lei da ficha limpa, após ser condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A defesa de Lula vai entrar ainda nesta terça-feira com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, contestando a decisão colegiada do TSE. Nós hoje já protocolamos o recurso extraordinário
no Supremo Tribunal Federal e continuaremos lutando pelo reconhecimento do direito do presidente Lula a ser candidato. Na inserção questionada pelo Partido Novo na Corte Eleitoral, em um dos trechos Haddad aparece dizendo, abre aspas, rapaz, eu fui ministro do Lula no melhor momento da história do país. Agora, eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente do Lula. Fecha aspas. Em sua decisão, o ministro do TSE, Carlos Orbach, destacou um entendimento firmado em outra decisão sobre a propaganda do PT, em que afirmou que é inegável que a utilização de espaço de propaganda oficial custeado pelo contribuinte para a divulgação de candidatura, que não mais existe, tem a potencialidade de confundir o eleitor. Em decisões tomadas ao longo da última segunda-feira, ministros do TSE impediram a coligação do PT de veicular outras inserções estreladas por Lula e de exibir propagandas com referência às pretensões eleitorais do ex-presidente. Já o Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-prefeito Fernando Haddad, provável candidato a presidente da República pelo PT, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha. A acusação da promotoria é um novo desdobramento da investigação envolvendo a UTC Engenharia de Ricardo Pessoa, que teria pago uma dívida de R$ 2.600.000 da campanha de 2012 à Prefeitura com recursos de Caixa 2. Além de Haddad e Pessoa, foram denunciados também o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o doleiro Alberto Youssef, o ex-diretor financeiro da UTC, Valmir Pinheiro, e outros envolvidos no caso. O MP já havia movido uma ação de improbidade, também relativa à UTC, contra o ex-prefeito, na qual pede a condenação do petista por enriquecimento ilícito. Na ocasião, a assessoria de Haddad afirmou em nota que demonstrou com documentos que todo o material gráfico produzido em sua campanha a prefeito em 2012 foi declarado e que não havia razão para receber qualquer recurso não declarado da UTC. O caso UTC resultou ainda em denúncia feita em maio pela Promotoria Eleitoral contra Haddad por suposto Caixa 2 na campanha de 2012, quando ele foi eleito prefeito de São Paulo. Em nota, a assessoria contesta a acusação e afirma que surpreende que no período eleitoral, uma narrativa do empresário Ricardo Pessoa da UTC, sem qualquer prova, fundamente 3 ações propostas pelo MP contra o ex-presidente e candidato a vice-presidente da República, Fernando Haddad. Na verdade, Haddad é ex-prefeito e não ex-presidente. O texto afirma que é notório que o empresário já teve sua delação rejeitada em quase uma dezena de casos e que ele conta suas histórias de acordo com seus interesses. E finaliza afirmando que prefeito, Haddad contrariou o principal interesse da UTC, de Ricardo Pessoa, que foi o cancelamento da obra do túnel da Avenida Roberto Marinho. Também, através de nota, a UTC e seu acionista informam que sempre colaboraram e continuarão a colaborar com as autoridades responsáveis pelas investigações. O texto afirma ainda que a UTC celebrou com o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União um acordo de leniência com base na lei anticorrupção. A tragédia no Museu Nacional do Rio de Janeiro trouxe mais uma dor de cabeça para o governo. Hoje, o presidente Michel Temer se reuniu com ministros e bancos estatais para encontrar uma solução. Após a reunião, durante uma coletiva, o governo federal anunciou medidas para a restauração do museu. Entre elas, a criação de um comitê gestor para acompanhar o processo de recuperação. A reunião foi comandada pelo presidente Michel Temer. Foram convocados ministros e presidentes de bancos estatais. Durante a coletiva, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, destacaram que a responsabilidade sobre a administração do Museu Nacional, destruído em um incêndio no último domingo, era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tinha autonomia para gerenciar os recursos repassados pelo governo federal. A dotação orçamentária para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, considerando 2012 até 2017, ela aumentou 48,9%.
Contrariamente a este crescimento, a dotação que o UFRJ fez para o Museu Nacional, de 2012 para 2017, ela caiu 43,1%. Apenas 363.750 em 2017 foi destinado para o Museu Nacional. O ministro da Cultura lembrou que entre 2016 e 2018, período do governo Michel Temer, o governo federal aportou 1,1 bilhão de reais para o patrimônio histórico e reiterou que é preciso mudar o modelo de gestão dos museus federais. Nós precisamos mudar o modelo de gestão dos museus federais como um todo, e a situação é mais aguda ainda no que diz respeito aos museus universitários. Durante a reunião, foi anunciada a criação de um comitê gestor para acompanhar o processo de recuperação do museu. Ele será formado pelos Ministérios da Educação, da Cultura, da Casa Civil e Relações Exteriores. De acordo com Padilha, o grupo se reunirá periodicamente. Todos os bancos públicos estarão desde logo neste nosso comitê gestor. Durante a coletiva, o BNDES divulgou que vai lançar até o final do mês um edital com valor de 25 milhões de reais para projetos de segurança patrimonial e também para sistema de previsão de incêndio em museus. Não se trata de um empréstimo, e sim de uma doação via patrocínio cultural com base na Lei Rouanet. O presidente Michel Temer também determinou a participação do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. E o governo também irá buscar dinheiro privado. O reitor da UFRJ, Roberto Leurer, esteve em reunião com o presidente Michel Temer durante a tarde aqui no Palácio do Planalto. Antes, ele se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na pauta, estratégias e investimentos para a recuperação do Museu Nacional. Mas o fato é que a verba destinada ao museu encolheu R$ 336 mil entre 2013 e 2017. Os dados são da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. Em 2013, o museu recebeu R$ 979 mil dos orçamentos dos Ministérios da Educação e da Cultura. Em 2017, esse valor foi de R$ 643,5 mil. Se corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indicador oficial da inflação, os números mostram que a redução dos valores destinados ao Museu Nacional foi ainda maior. Com a correção pelo IPCA, os valores seriam R$ 1,334 milhão em 2013 e R$ 671 mil em 2017. O dinheiro é usado para várias finalidades, como bolsas de estudo, reestruturação, modernização, funcionamento e capacitação de servidores. O levantamento também mostra como foi a distribuição da verba ano a ano. Em 2013, o investimento em bolsas de estudo foi de 340 mil. Em 2017, 163 mil. Com o funcionamento da instituição, foram 545 mil em 2013 e 165 mil em 2017. Na segunda-feira, após o incêndio, o ministro da Educação, Rocieli Soares, anunciou a liberação de 10 milhões de reais para o UFRJ investir na recuperação do Museu Nacional. Imediatamente, o Ministério da Educação vai repassar à Universidade Federal do Rio de Janeiro, neste primeiro momento, 10 milhões de reais para garantir, em primeiro, a segurança do patrimônio, respeitado todo o processo, logicamente, de investigação das causas do incêndio, que precisa ser preservado e vai ser coordenado pela Polícia Federal. A empresa que fará esse trabalho, ela entrará aqui no museu assim que a Polícia Federal e a COP terminarem o seu trabalho de perícia, né? Então, essa, digamos, é a primeira etapa dentro do processo de recuperação. Em nota, a URFJ disse que o Museu Nacional, assim como as demais unidades da universidade, também teve redução de orçamento. Para cada ano, o previsto era R$ 500 mil. Entretanto, recebeu pouco mais de 300 mil. A França anunciou hoje que está disposta a contribuir para a restauração do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ele foi destruído no domingo por um incêndio. Vários países se solidarizaram após o incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro.
A França anunciou que está disposta a contribuir para a restauração do prédio histórico e do acervo. Uma parte da memória da humanidade desapareceu nas chamas. Enquanto o Brasil está em choque, a França e eu imagino os Emirados Árabes Unidos ficam ao lado das autoridades e do povo brasileiro. Estamos prontos para ajudar na restauração do Museu Nacional. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, fez o discurso no Museu do Louvre, Abu Dhabi, inaugurado em 2017. Ele destacou que o Museu Nacional do Rio de Janeiro é uma das joias do Brasil, que abrigava coleções de paleontologia, artefatos greco-romanos, uma coleção egípcia e o fóssil humano mais antigo descoberto no Brasil. Criado em 1818 por Dom João VI e instalado desde 1892 no antigo Palácio Imperial de São Cristóvão, o Museu Nacional era o maior museu natural e antropológico da América do Sul, com mais de 20 milhões de peças e uma biblioteca de mais de 530 mil títulos. A vice-diretora do museu, Cristiane Cerejo, explicou que por trás da tragédia estão a falta de dinheiro e uma burocracia muito grande. A Câmara aprovou hoje medida provisória que mantém o desconto no preço do óleo diesel. A medida foi editada pelo governo como parte do acordo com caminhoneiros e está em vigor desde a publicação, mas precisa ser aprovada pelo Congresso para virar lei em definitivo. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória que mantém o subsídio de até 30 centavos no preço do diesel. Publicada há cerca de um mês, a MP foi editada pelo governo federal como parte do acordo com os caminhoneiros para pôr fim à greve da categoria. Ao todo, o acordo prevê desconto de 46 centavos por litro do combustível. Por se tratar de MP, o subsídio de 30 centavos está em vigor desde a publicação no Diário Oficial, mas o Congresso Nacional precisa aprovar a medida para se tornar uma lei em definitivo. Com a aprovação pela Câmara, o texto seguirá agora para o Senado. Na última sexta-feira, a Petrobras anunciou um reajuste de 13% no preço do diesel nas refinarias, após a ANP publicar os novos preços de referência para a comercialização do diesel. Diante do reajuste, passou a circular nas redes sociais uma imagem em que uma entidade estaria convocando uma nova greve dos caminhoneiros. Mas as principais entidades da categoria já disseram não apoiar uma nova paralisação e que não reconhecem essa associação da imagem. A aprovação da MP acontece em meio ao que os deputados chamam de esforço concentrado, que é a semana de atividades no período eleitoral. E veja a seguir, tufão mais forte dos últimos 25 anos atinge o Japão. E ainda, a seleção brasileira inicia novo ciclo em primeiro treino depois da Copa do Mundo. Aconteceu hoje mais uma fase da Operação Lava Jato. A ação cumpre mandados de prisão no Rio de Janeiro e na Bahia por fraudes na exportação de pedras preciosas. Essa operação é um desdobramento da Câmbio Desligo. O Ministério Público Federal investiga um esquema de evasão de divisas, sonegação fiscal e contrabando de pedras preciosas. A empresa envolvida teria movimentado 44 milhões de reais no banco paralelo do doleiro Dario Messer, que ainda está foragido. A Lava Jato cumpre 5 mandados de prisão, sendo 3 deles no Rio de Janeiro e outros 2 na Bahia. As investigações são baseadas nas delações de Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Cláudio Fernando Barbosa, o Tony, doleiros que foram presos no Uruguai por envolvimento no esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. A suspeita é de que a empresa exportadora de esmeraldas comprava as pedras na cidade de Campo Formoso, no interior da Bahia, e vendia a um valor e superfaturava na nota. Os investigadores analisam se o excedente, que completaria o preço real da compra pelas pedras, seria pago por fora e transferido para os operadores da rede de offshores de Messer. Segundo os investigadores, essa fase da Lava Jato não possui relação direta com políticos ou outros agentes públicos. A redução dos juros para a compra da casa própria pode ajudar quem deseja ter um imóvel. A Caixa afirma que o financiamento vai trazer uma diferença significativa para o bolso do consumidor.
De acordo com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, a redução de 0,5 ponto percentual das taxas de juros do crédito imobiliário irá significar uma prestação inicial menor na compra da casa própria e uma economia ao longo do contrato. Isso significa que as pessoas poderão até financiar mais. Por quê? Porque nós trabalhamos com comprometimento de renda. Se a prestação inicial diminuiu, essa pessoa poderá financiar um valor maior do que a expectativa antes da redução de juros. Pegando como exemplo, um imóvel no valor de R$ 160 mil, financiados em 360 meses, com a diminuição da taxa de 9% ao ano para 8,75% ao ano, as prestações diminuiriam R$ 40 mensais e no final do contrato a economia seria em torno de R$ 12 mil. É significativo, portanto, a redução da taxa de juros para o bolso do cliente que vai financiar uma casa própria. O presidente da Associação dos Construtores de Mato Grosso do Sul explica que essa redução é a segunda feita neste ano. A primeira, realizada em abril, teve um impacto pequeno no setor da construção civil, segundo ele. E essa segunda redução, o resultado só poderá ser sentido a partir do ano que vem, depois das eleições. Isso para nós é bom. E com mais o investimento que ele quer fazer para o ano que vem, que é a alteração dos imóveis de 800 mil para 1,5 milhão, tá? Em todo o Brasil, também o setor da construção civil ele está vendo com bons olhos e o que o governo federal hoje está fazendo e está trazendo também os bancos privados a reduzir seus juros também junto ao setor da construção civil. Além da redução dos juros, a Caixa Econômica Federal também aumentou o limite para financiamento do imóvel usado. Nós trabalhávamos com 70% de limite de financiamento, ou seja, o cliente tinha que dar entrada no valor de 30% do valor do seu imóvel, agora ele também foi para 80%. Então a entrada do cliente reduziu, possibilitando que mais pessoas também possam financiar o imóvel usado. Então, atualmente, o nosso limite de financiamento no SBPE é de 80%, tanto para o imóvel novo quanto para o imóvel usado. 33 mil pessoas estão na fila do transplante no Brasil. E é no Setembro Verde que algumas esperanças ganham maior alento. É o caso do Nicolas, que vocês verão agora na reportagem de Anali Lima. Nicolas tem apenas 3 anos. Nasceu com uma cardiopatia congênita que é a malformação no órgão que, mesmo fraco, não desiste de bater. Num caso como esse, a única alternativa é o transplante. Ele fez a primeira cirurgia com 5 meses e aí ele viveu uma vida normal até 2 anos e meio. 2 anos e meio ele foi fazer a segunda cirurgia, daí o coração entrou em disfunção, ficou fraco. Aí, isso foi em outubro do ano passado. Quando foi em janeiro, ele teve que entrar para a fila de um transplante, onde ele precisa de um coração. O Nicolas não está sozinho nesta batalha. Internado desde maio no Instituto do Coração em São Paulo, os pais deixaram de lado tudo para ficar ao lado do filho. A gente vive pensando nele, né? Nossa vida lá fora, a gente não tem vida mais lá fora. Tudo que a gente faz lá é pensando nele aqui. Para trabalhar, qualquer coisa que a gente vai fazer, tudo que a gente vai fazer, é tudo pensando nele aqui. Lá fora a gente não tem vida mais. O caso do Nicolas é grave. De acordo com os médicos, apenas 40% dos pacientes nesta faixa etária conseguem um doador. A demora provoca complicações como paradas cardiorrespiratórias. É por isso que, se aparecer um doador agora, o Nicolas não poderá passar por uma cirurgia. Pela idade dele e pelo peso dele, crianças com menos que 20 quilos, infelizmente, apenas 40% conseguem receber o coração. E é um apelo muito grande que a gente faz à população para que sejam doadores, porque acabam dando uma segunda chance para as crianças que necessitam. Nicolas não é o único nesta fila. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 33 mil brasileiros também esperam por uma doação de órgãos. Apenas o recebimento de um órgão compatível e saudável pode levar à cura definitiva desses pacientes. Mas, mesmo com todo o avanço da medicina, o número de doadores no Brasil é bem baixo. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, apenas 16 em 1 milhão
optam por ser doadores. A falta de informação é um dos principais motivos para números tão baixos. E no Setembro Verde, que significa esperança, dia 27 será a data nacional da doação de órgãos. Uma iniciativa que tem como objetivo ressaltar a importância de um ato que pode salvar vidas. Doar vai levar a uma segunda chance a uma vida de uma outra pessoa. Por isso é importante essa mensagem, que seja um doador de órgãos, que você estará salvando vidas. E é contando com a conscientização, mas principalmente com a solidariedade, que é uma característica tão marcante do brasileiro, que a família do Nicolas segue com esperança. Eu, antes de eu estar aqui nessa situação, não pensava assim. E agora que eu tô, que eu vejo qual a importância da doação de órgão, é muito importante, muito. A gente está fazendo um apelo aí para, se não for para ele, se não for para o Nicolas, que seja por uma criança que está aqui, que tem muita criança aqui, tem muita família morando aqui dentro. Se não for para ele, vai servir para alguém, vai vir para alguém. O tufão mais potente a atingir o Japão nos últimos 25 anos deixou 7 mortos e mais de 160 feridos nesta terça-feira, com ventos muito violentos e chuvas torrenciais na região oeste do país. O tufão Jebi atingiu o Japão com tempestades e rajadas de ventos que alcançaram 220 km por hora em alguns pontos. Agências de notícias informaram que várias pessoas perderam a vida. A NHK disse que 164 pessoas sofreram ferimentos. As autoridades pediram a vários moradores que abandonassem suas casas em áreas inundadas ou que poderiam ser atingidas pelo fenômeno. Recomendaram a quase 1,2 milhão de habitantes que procurassem abrigos. Um petroleiro ficou retido sob uma ponte que leva ao aeroporto internacional de Kansai, perto de Osaka. Esse aeroporto, construído sobre o mar, foi inundado e teve de ser fechado. O sistema de transporte foi bastante afetado e várias companhias aéreas cancelaram quase 800 voos. O primeiro-ministro Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência para monitorar a situação de crise. A Suécia tem o 4º melhor sistema de saúde do mundo. E mesmo assim, o país tem problemas no setor e sofre com a falta de médicos especializados e enfermeiros. Quem diria? Não é só o Brasil que sofre com a falta de médicos. Um dos países mais desenvolvidos do mundo passa por uma situação um pouco parecida. Os 10 milhões de suecos, às vezes, têm de esperar meses e até anos para uma consulta com um especialista. De acordo com o Instituto de Estatísticas do país, 80% dos postos de saúde e hospitais também sofrem com a falta de enfermeiros. Bristen på sjuksköterskor är idag den tydligaste begränsande faktorn. A falta de pessoal como enfermeiros é o fator que mais prejudica todo o funcionamento. Também é muito complicada a falta de médicos em algumas regiões da Suécia. På de flesta områden på Karolinska, men tittar vi generellt i Sverige, så finns det ju regioner som har en påtaglig brist också på läkare. Cansados de fazer hora extra para melhorar o salário baixo, milhares de enfermeiros deixaram a função nos últimos anos. A degradação dos postos de saúde se converteu em uma das maiores preocupações dos suecos. Pelo menos é o que aponta uma série de pesquisa realizada em função das eleições legislativas deste domingo. Para muitos, o problema se deve ao desafio demográfico. O país tem uma população que está envelhecendo e temos conseguido formar muito pouca gente para trabalhar no setor de saúde para cumprir a demanda. Ainda que o acesso a médicos de família seja garantido em qualquer canto da Suécia, é difícil manter o vínculo com o profissional. A maioria deles, para ganhar melhor, oferece seus serviços a empresas de trabalho temporário. Apesar das críticas, o governo sueco lembra que o país tem o 4º melhor sistema de saúde do mundo. E veja a seguir, chineses podem substituir a soja americana pela brasileira. E ainda, empresa americana Amazon atinge $1 trilhão em valor de mercado. A guerra comercial entre China e Estados Unidos ganhou mais um capítulo nesta terça-feira. E quem pode sair ganhando com isso são os brasileiros. O governo chinês anunciou que vai substituir quase a totalidade das importações de soja dos americanos pela brasileira e de outras partes do mundo.
Os dois países vêm anunciando inúmeras barreiras comerciais e retaliações, em uma guerra comercial que vem prejudicando os investimentos em vários setores. Como os envolvidos são as principais potências mundiais, o conflito está afetando a economia de outros países, mas os reflexos disso nem sempre são negativos. A soja está entre os produtos sobretaxados pelos chineses. A China comprou mais de 12 bilhões de dólares da oleaginosa americana no ano passado, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas com essa sobretaxa, quem vai sair ganhando é o produtor brasileiro. No ano passado, a nossa exportação de soja para o gigante asiático somou quase 51 milhões de toneladas. Neste ano, o total pode saltar para 71 milhões de toneladas. Analistas de mercado já estimam que os produtores americanos deverão reduzir o plantio significativamente para a próxima safra. O prejuízo ainda não foi calculado, mas as projeções não são animadoras. Já para os brasileiros, a expectativa é muito positiva. Os chineses deverão evitar os grãos dos Estados Unidos e comprar do Brasil e de outros países. A demanda é tanta que executivos da Jiusan, uma das maiores esmagadoras de soja da China, acreditam que o país terá dificuldade para substituir a oleaginosa americana na safra atual. A guerra comercial está refletindo na cotação do dólar. A moeda americana terminou o dia em leve alta. O dólar subiu 0,04%, cotada a R$ 4,152 na venda. A Amazon se tornou a segunda empresa americana a alcançar o valor de mercado de $1 trilhão em uma nova demonstração do crescente controle das gigantes tecnológicas americanas. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, conseguiu mais uma façanha. A Amazon é a segunda empresa a romper a barreira de valor de mercado de $1 trilhão. A marca tinha sido alcançada há pouco mais de um mês pela Apple no dia 2 de agosto. A companhia varejista online atingiu a avaliação por volta de 12h30 pelo horário de Brasília, quando as suas ações chegaram ao nível de $2.050,50. Fundada em 1994 por Bezos, a Amazon cresceu exponencialmente desde suas raízes como livraria online até se tornar uma gigante de diversos setores. Ela concorre diretamente com o Walmart e está na vanguarda das últimas tendências em inteligência artificial com seu programa de assistente pessoal Alexa. A fortuna do proprietário da Amazon, Jeff Bezos, é estimada em $151 bilhões, o que faz dele a pessoa mais rica da história moderna. Os desafios enfrentados pelos bombeiros podem ocasionar o estresse pós-traumático e até a depressão. A recente onda de incêndios florestais na Califórnia tem colocado em evidência um problema de longa data: a epidemia de doenças mentais entre esses profissionais. Matt Schaubert se feriu gravemente enquanto combatia um incêndio 4 anos atrás e precisou se aposentar do Corpo de Bombeiros de San Diego. Assim, ele se afastou das batalhas contra o fogo e começou uma nova. Dessa vez, o inimigo era a depressão. Minha carreira era tudo para mim, não era só meu emprego, era meu hobby, minha identidade. Naquele momento, desenvolvi tendências suicidas. Matt conseguiu superar seus problemas, mas muitos não podem dizer o mesmo. Desde o começo do ano, 43 bombeiros nos Estados Unidos cometeram suicídio. O número é 8 vezes maior do que a quantidade de fatalidades ocorridas durante o combate às chamas. É um mundo muito masculino. Para eles é perigoso demonstrar qualquer falha em suas defesas. É um grupo com uma tradição e um legado de expulsar membros mais fracos. Jeff é um ex-bombeiro de Chicago que oferece apoio psicológico para colegas. Ele destaca que quem salva vidas não pode esquecer a própria segurança. Por que estou com raiva, tenho insônia ou pesadelos e desenvolvi vícios? Temos que fazer essas perguntas. Os incêndios florestais devastaram mais de 400 mil hectares no estado da Califórnia no verão americano, mas os bombeiros também pagaram um preço.
Temos bombeiros trabalhando na linha de fogo entre 12 e 36 horas sem parar. Eles ficam exaustos física e emocionalmente. Estamos matando bombeiros nestes incêndios. Não somos super-heróis, todo mundo tem limite. Brigadas de incêndio relatam falta de mão de obra e dizem que a questão é urgente e que o estresse pós-traumático, por vezes associado a soldados que voltam da guerra, está arrasando também as equipes dos bombeiros. E veja a seguir a condenação do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. E ainda, empresas apostam no bem-estar dos funcionários para aumentar a produtividade. A turma do 2º Tribunal Regional Federal no Rio de Janeiro condenou hoje o ex-governador Antony Garotinho em segunda instância. Garotinho foi condenado por formação de quadrilha armada, junto com o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Álvaro Dias. A condenação de Garotinho foi mantida hoje por 3-0. Com a decisão, a pena, que em primeira instância era de 2 anos e 6 meses em regime aberto, aumentou para 4 anos e 6 meses em regime semiaberto. Com isso, Garotinho foi enquadrado na lei da ficha limpa e pode se tornar inelegível. A defesa do ex-governador disse se mostrar perplexa com a decisão e afirma que irá recorrer no Supremo Tribunal Federal. Uma ordem de execução de sentença pode ser expedida a qualquer momento pelo TRF2, o que ocasionaria na prisão de Antony Garotinho. O ex-governador do Rio e Álvaro Dias, ex-chefe da Polícia Civil, foram condenados no processo que investigou o esquema de corrupção que envolvia delegados acusados de receber propina para facilitar jogos de azar em 2008. Além deles, Ricardo Halak, outro ex-chefe da Polícia Civil, também foi condenado a 7 anos e 1 mês de prisão. Na Argentina, o presidente Maurício Macri começou a negociar com o FMI. Ele quer antecipar dinheiro de empréstimos para amenizar a situação da economia, que está caminhando ladeira abaixo, assim como a popularidade do presidente. Moradores foram às ruas e fizeram barulho contra as medidas. O protesto ocorreu em várias partes de Buenos Aires, convocado pelas redes sociais, após o anúncio do presidente de mais austeridade para enfrentar a crise econômica. A verdade é que você tem que sair porque senão você morre de uma úlcera. Algo deve ser dito, é preciso fazer barulho porque é um choque, não apenas uma expressão. Uma indignação muito grande, um discurso ensaiado que não cuida do desastre que eles fizeram porque nós empobrecemos e eles fogem com dinheiro. Macri anunciou na segunda-feira que o país vai adotar novos impostos sobre as exportações e vai reduzir o tamanho do Estado. O objetivo é alcançar o equilíbrio fiscal enquanto renegocia com o FMI as condições de um programa de ajuda de 50 bilhões de dólares para estabilizar a economia. Uma pesquisa divulgada hoje revelou um segredo que tem feito empresas lucrarem mais dinheiro com funcionários mais produtivos. Olha, esse segredo, quem foi conferir é o repórter Jonathan Alcalá. Vamos ver. Não estamos numa clínica de massagens, nem mesmo num salão de beleza. Essa é uma sala adaptada de uma fábrica de cosméticos. E são os funcionários que semanalmente ganham esses benefícios durante o expediente de trabalho. Esse aqui tá ótimo. O da massagem? Da massagem. Relaxa. Nossa, e como? Depois você trabalha mais tranquilo? Com certeza. Se sente mais produtivo? Bastante. Legal. Tá bem relaxado agora, né? Nossa, e como? O nível do estresse? Passou, tá ótimo. Luciana, de 0 a 10, qual é o nível do conforto aí? 10. Tá bom? Ótimo. Quer voltar a trabalhar? Não. Mas quando voltam a trabalhar, voltam com tudo. A disposição e a produtividade aumentam. Foi o que percebeu na prática a Sheila, que passou a implementar o novo sistema na empresa há quase 2 anos. Que o nosso trabalho aqui chama-se Felicidade Interna Bruta. E esse projeto nos revelou que 77% das pessoas que trabalham aqui são felizes. Mas é um projeto que é muito importante, começa na contratação. Então, desde o processo de recrutamento e seleção, a gente já faz uma avaliação não só em competências de habilidades, mas também em competências emocionais. Outra ação oferecida pela empresa é o Dia Feliz. No mês do aniversário dos funcionários, cada um tem o direito de escolher
um dia de folga para fazer o que quiser. E no dia da festa, ele é surpreendido com 2 balões na mesa de trabalho. Detalhe, um deles cheio de marshmallows. A Mariana, que está planejando o casamento para daqui a 6 meses, aproveitou o dia de folga para acelerar os preparativos para o grande dia. No meu dia feliz, eu fui provar meu vestido de noiva. Legal. E aí o pessoal queria as fotos do vestido real. Eu tive que mostrar as fotos da barra, do véu. Não deu para mostrar o vestido ainda, mas foi muito divertido. Legal. E com uma preocupação a menos, fica mais fácil trabalhar. Quando a gente faz o que a gente gosta e quando a gente está feliz, a produtividade é intensa. Os resultados na empresa da Sheila foram confirmados em uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Trabalho. Que não tem uma receita de bolo que seja única para todo mundo, né? Então você tem empresas, por exemplo, que tem profissionais com uma idade média mais avançada, talvez para elas determinados programas façam mais sentido, né? Outras empresas com população mais jovem ou com alta rotatividade focam em outros tipos de programa. Então acho que isso que foi o mais interessante da pesquisa. Isso ficou claro para a gente, que as empresas, dependendo do estágio, da força de trabalho que elas têm estratégias diferentes. Segundo esse consultor em saúde ocupacional, a empresa que tem um funcionário feliz tem grandes chances de lucrar mais. Pessoas mais saudáveis, pessoas com níveis de saúde mantidos ao longo do tempo, produzem resultados melhores para a organização. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.